Olá, eu sou a Piedá e hoje eu trouxe um tema, no mínimo curioso, para conversar aqui, que é o seguinte: como perder tempo fazendo flores artesanais de luxo? É isso mesmo. Engraçado, né? Mas será que isso é verdade? Que a gente perde tempo quando está fazendo as flores artesanais de luxo? Bom, o que eu posso passar aqui para você é que é uma questão muito relativa, né, às prioridades que nós vamos direcionando os nossos interesses, né? Então, o fazer artesanal, ele é uma atividade largamente usual, né? Ela é bastante frequente, principalmente ultimamente, e muito relativo essa questão de se está perdendo tempo fazendo um trabalho artesanal. Para mim, soa um pouco, fazer uma comparação aqui, é como se eu chegar para um jogador de futebol e falar: puxa, mas você não acha que você está perdendo tempo atrás, correndo atrás da bola, né? Um jogador de basquete, que isso, você fica batendo a bola no chão e vai numa cesta. Eu poderia pensar assim, não é? Mas com certeza a pessoa que está envolvida com uma atividade que ela se identifica, ela não vai ter essa opinião, ela não vai ter esta objeção, né? Porque é uma coisa que ela já tem uma, um envolvimento, tem um interesse. Então, daí a mesma questão. Perder tempo fazendo flores artesanais de luxo tem esta questão da pessoa que vai fazer ou tem vontade de fazer, priorizar e também valorizar, porque é um trabalho realmente muito pessoal, né? Porque ele é artesanal. Então, a pessoa vai, aplica ali, é toda a experiência que ela vai desenvolvendo através das coisas que ela vai aprendendo e através do próprio autoconhecimento, porque quando nós começamos a dominar algum tipo de técnica daquele trabalho que nós estamos fazendo, nós já vamos desenvolvendo uma maneira muito pessoal, muito particular de fazer aquela técnica, né? Esta é a questão de quando você está fazendo um trabalho artesanal. O artesanato, atualmente, ele tem tem largos estudos envolvendo esta atividade que envolve toda a emoção, né? Envolve muitos aspectos da do nosso psiquismo quando estamos fazendo um trabalho artesanal. Isso é muito estudado ultimamente e muito aplicado constantemente, inclusive em terapias especializadas para isso. Então, na verdade, assim como o esporte nos traz o bem-estar, nos traz uma melhoria na saúde, o artesanato, os trabalhos artesanais, da mesma forma. Eles vão trazendo toda uma possibilidade de desenvolvimento emocional e vai trazendo toda uma possibilidade de bem-estar, né? E de, como eu já falei, de autoconhecimento. E a flor artesanal de luxo, ela tem especificidades. Por quê? Porque eu já falei algumas vezes, mas eu vou sempre repetir. Porque luxo? O luxo está ligado a conceitos, né, que são aceitos quando se faz a classificação daquilo que é produzido. Então, existem três pilares, que são a tradição, o material e a exclusividade. Então, a flor artesanal de luxo, que é esta técnica que eu desenvolvo e que eu pauto sempre, por quê? É tradicional esta técnica,
porque ela vem de uma história, ela tem uma história lá atrás, no século XVII e final do século XVII e veio vindo até hoje. Então tem um traço histórico envolvendo a técnica e que ela é reconhecida. Essa técnica é reconhecida em muitos lugares, então ela tem esta tradição. A questão do material, então os materiais usados para fazer a técnica que é oferecida é basicamente materiais de qualidade, né? Então, principalmente os tecidos naturais, que são algodões, sedas, linhos e lãs, certo? E depois tem a questão da exclusividade, porque o trabalho que é conceituado como luxo, ele tem este quesito da exclusividade, da unicidade. Normalmente, as peças são manuseadas, portanto, elas recebem um beneficiamento único. Então, isso é uma das características que distingue os produtos do luxo, certo? Então, o fazer uma peça a flor, que é artesanal de luxo, ela envolve todas essas características e ela tem um tempo para ser executada, porque, claro, todo o trabalho que é de qualidade, que tem diferenciais daqueles que são muito comuns de serem encontrados, eles requerem um determinado período, um tempo de produção, até porque existe aí o envolvimento da técnica, né? Toda uma atenção, todo um cuidado que vai sendo aplicado a cada passo das etapas, né? A cada etapa da produção. Então, existe um tempo para ser feito aquele produto, como todos os que priorizam a qualidade e a exclusividade, diferente de peças que são seriadas, que são industrializadas, que são muito, muito comuns e que têm aí um valor menor, no sentido de que não tem uma aplicação de uma intenção, de um traço de design ali que está sendo feito no momento que está sendo criada a peça. Mesmo quando tem a seriação, por exemplo, as flores artesanais de luxo, você pode ter ali uma quantidade, você pode fazer 10 flores vermelhas, 10 flores brancas, seja como for, mesmo que elas sejam iguais, mas o feitio, a manufatura é de cada momento. Então, ela não sai como na indústria, que sai na esteira ali, né, várias prontas, isso não acontece quando a gente está fazendo um trabalho com com esta intenção. Então, esta é a questão do tempo, né? Outra coisa, essa artesania, ela é voltada só para quem tem tempo? Olha, eu diria que é para quem escolhe algumas alternativas para usar o tempo, porque nós temos o tempo de todo mundo é igual, né? Apenas acontece que muitas vezes nós priorizamos algumas coisas que ficam mecânicas, não é? E que nós nem imaginamos que podemos usar esse tempo para outras coisas até que nos interessam mais, que podem nos trazer mais benefícios, que podem nos desenvolver mais do que aquele determinado atividade que a gente está muito habituado, está viciado em fazer. Então, é para quem tem interesse de fazer coisas bonitas, peças que tragam prazer, tragam satisfação. Isso é uma coisa muito importante para a nossa saúde também mental, né? Porque tudo que envolve beleza, que é
um dos quesitos do luxo também. Ele nos traz uma harmonização interior, não é? Então, por que quando nós vamos até a natureza, nós nos sentimos mais relaxados, nos sentimos mais equilibrados até? Porque aquele olhar para aquelas coisas tão bonitas que estão ao nosso redor, isso nos revitaliza, né? Então, a mesma coisa quando nós estamos produzindo uma peça que tem beleza, que envolve cores, que nós vamos ter muitas experiências táteis. Isso tudo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos muito conectados com a tecnologia, principalmente quem fica muito tempo mexendo com computador. Eu sugiro e é indicado, né, que as pessoas consigam fazer outro tipo de atividade para poder até fazer um trabalho mais efetivo lá quando está trabalhando no computador. Porque senão você fica muito focado só numa atividade, chega um momento que a nossa atenção ela começa a ficar dispersa. Então, quando nós conseguimos fazer alguma atividade que podemos desenvolver diferente daquilo que já é muito rotineiro, pode ter certeza que isso nos traz mais bem-estar, mais saúde e mais capacidade para fazer outras atividades, sejam quais elas forem, certo? Então, o tempo, para quem não tem tempo, é esse, é quando nós fazemos uma decisão de coisas que a gente gosta, né? Coisas que nós gostamos, que nós nos sentimos identificados, e que, por que não, experimentar esta atividade de uma maneira lúdica ou de uma maneira que seja até mesmo uma outra produtividade, né? Que muitas vezes, quando nós começamos a fazer outras atividades que fogem do nosso cotidiano, acaba que nós descobrimos muitas possibilidades que a gente nem conhecia que temos a capacidade de fazer. Então, é esta a questão do tempo para quem não tem tempo, é priorizar algum momento que você tenha hábitos que podem ser substituídos, não é? E para fazer uma coisa que seja, que você se envolva também e que você esteja fazendo um exercício da sua criatividade, da sua habilidade e outras coisas que você queira desenvolver. Bom, e como eu cheguei à conclusão que fazer flores artesanais de luxo não é perda de tempo? Bom, isso está muito relacionado com com a minha experiência profissional, que remonta a 24 anos, né? Com esse segmento de moda, de criação, né? De produtos artesanais. E lá para trás, por volta no início dos anos 2000, eu já comecei a fazer esses desenvolvimentos com flores, com diversas técnicas, e dali por diante eu sempre tive muita demanda, por conta tanto do trabalho em si, da minha marca, como do mercado que eu sempre forneci também. Mas esta técnica em especial, né, que eu ofereço, que eu quero compartilhar, que ela é tão incrível de possibilidades, foi mais para os anos 2010, mais ou menos por volta dali por diante, que foi quando eu me envolvi mais com esta técnica, que eu já conhecia inclusive de feiras de negócios que eu participei, participo, né? Tanto aqui no Brasil como fora, em especial as feiras de moda fora do Brasil. Este produto é largamente admirado, muito procurado e muito valorizado,
porque a flor, ela sempre é um tema, é uma constante em todas as coleções, é um tema constante em coleções, tanto que de moda como de decoração. A flor na decoração é básica, né? Porque como que você vai fazer elaborar um ambiente, não é? Mesmo que ele não tenha flor em si, ele vai ter folhagem, algum elemento da natureza que é relacionado à vegetação tem, né? E as flores continuam sendo sempre muito bem solicitadas, muito bem apreciadas. Então, nas diversas possibilidades que ela oferece, né? Então, eu sempre tive esse contato e sempre pude perceber o quanto é valorizado, principalmente quando é artesanal, porque existe a indústria, né, que faz as flores seriadas, não tenho nada contra isso, mas é completamente diferente você perceber um produto que é manual, né, feito manualmente, artesanalmente, e um que é colocado nas esteiras e sai aos montes. Que é isso, que são esses, é esse o produto que a gente encontra basicamente quando nós vamos no mercado em geral, né? Quando nós vamos a um shopping, quando nós vamos a uma loja, seja ela de qual for o segmento, nós vemos lá esses produtos sendo oferecidos. Aí, o que eu também observo? Que cada vez mais nós estamos passando por uma transformação da valorização do trabalho artesanal. Eu diria que está voltando ao que era, porque nós ficamos tão massificados ultimamente com os produtos que são de rápido uso, né? De coisas que você usa e daqui a pouco elas não servem mais. Então, isso tudo está sendo revertido e mais observado. E é totalmente divulgado isso, eu faço muita pesquisa, eu recebo muitos informativos, tanto do segmento do artesanato em geral, como de moda, e é sempre agora muito enfatizado que o trabalho artesanal ele está totalmente se enquadrando naquilo que nós podemos denominar como produto de primeira linha, porque ficou um pouco relegado durante todo algum tempo. Então, algumas situações que a gente está vivendo agora, que são não são tão positivas, né, como toda essa questão de pandemia que a gente está vivendo, mas o que acontece? A atenção das pessoas já está bem mais ligada naquilo que tem mais sensibilidade, no produto que passa sensibilidade, passa alguma coisa que nos toque. Então, ainda bem que isso está voltando, porque é muito importante para todas as pessoas que trabalham com trabalhos artesanais, né? Então, por isso que eu afirmo que não é perda de tempo de forma alguma, porque é sim um trabalho valorizado, agrega muito às nossas vidas. Inclusive, o trabalho artesanal também é um dos quesitos dos produtos de luxo, certo? E eu tenho algumas histórias que eu vivi que foram muito gratificantes para mim também, que eu não poderia deixar de contar. Então, a minha relação com as flores me levou a conviver muito com as noivas, né? Principalmente esta técnica que se criam as flores através dos ferros quentes, né? As flores de tecido. E esse contato com as noivas é muito emocionante, porque nós vamos nos envolvendo com aquela situação que aquela pessoa
está vivendo, né? Ela tem uma emoção de um momento muito importante na vida dela, da vida daquelas pessoas com quem ela convive. Então, ela tem uma expectativa de, naquele dia que ela vai fazer uma celebração, ela estar muito radiante, muito contente com tudo que ela está apresentando, né? Porque, claro, ela é uma pessoa, mas ela, naquela indumentária toda que ela está apresentando, que ela vai oferecer, ela quer mostrar o melhor, ela quer mostrar tudo que ela está sentindo por estar realizando aquele momento, aquela união, né? Então, muitas vezes eu cheguei a me emocionar, porque a noiva faz uma encomenda, né? Ela pede, nós pensamos juntas, fazemos uma cocriação, né? Porque eu apresento as várias possibilidades e muitas vezes ela quer alguma coisa diferenciada. Não tem importância, eu quero atender da melhor forma dentro daquilo que eu sei. E é muito emocionante quando a pessoa recebe e fica muito contente e se expressa de uma maneira muito emotiva. Ela já começa a imaginar, né? Ela já produzida para aquele dia, para o momento. Então, ela já tem a peça e ela já vai fazer uma prova lá com o cabeleireiro, seja como for. Muitas vezes também na customização de roupa, não é? Que você pode fazer a customização da roupa da noiva. São muitos elementos que você usa para o look da noiva, a flor que pode ir no sapato, são muitas coisas. O buquê de flor que você pode fazer também, nós podemos fazer. Então, é um momento de muita delicadeza, porque nós vamos nos envolvendo com a pessoa, porque ela está ali naquela vibração, e isso é muito gratificante. E eu não posso deixar de contar do casamento da minha filha, não é? Que quando eu fiz o véu com a aplicação das flores lá na ponta do véu, um véu de 5 metros, o arranjo de cabeça, não é? Que ficou muito adequado como ela queria. E o que ficou muito marcante foi quando fizemos aquela mesa do bem casado, que foi oferecido como um dos presentes para os convidados, né? Sempre nós oferecemos alguma coisa para os convidados que tiveram a gentileza, o carinho de vir ao casamento, à celebração. Eu fiz os broches de flores para colocar no bem casado. Então, ficou uma variação de cores de acordo com o buquê que ela usou, ficou nos tons do buquê que ela usou. No caso, ela usou flor natural, mas aí fizemos as alterações na decoração da mesa e nos bem casados. O bem casado, então, foi como um broche e as pessoas pegavam o bem casado, ficou uma mesa lindíssima, né, de variações de cores, e ela pegava o bem casado e ali já se presenteava, comia o bem casado e já se colocava a flor. Isso foi muito bonito e muito emocionante também, porque é um presente que o convidado nunca vai se desfazer, né? Não são aquelas peças descartáveis. Literalmente vai ser guardado para ser usado ao longo da vida. Então, isso foi uma coisa muito marcante para mim, né? E para falar sobre a organização de como fazer a criação, né, das flores artesanais de luxo, para ter mais produtividade, ter mais rapidez, eu diria que é mesmo se organizar.
se você tem um trabalho formal que você pretenda fazer as suas flores no momento que você, ou fim de semana, ou algum momento que você chegue que você consiga fazer alguns procedimentos, eu afirmo que é se organizar mesmo, fazer o passo a passo que vai trazer o passo a passo da confecção da flor artesanal de luxo. Ele exige isso, que você faça primeiro todo um trabalho com os tecidos, depois o trabalho do corte, depois vem o boleamento. Então, a mesma coisa para você se organizar, caso você não vá fazer a montagem, toda a confecção num dia só. Então, você já faz o tratamento dos tecidos num dia. No outro dia, você faz o corte dos tecidos. No outro dia, você faz os boleamentos. E num dia que você tenha mais condição de tempo, você vai fazer a montagem das flores. Isso você ganha bastante tempo, tá? Para quem tem algum trabalho formal. E por que investir o seu tempo fazendo as flores artesanais de luxo? Porque é uma atividade que vai te trazer, acima de tudo, muita conexão com você mesma. Porque você mesma, você mesmo. Por quê? O trabalho artesanal, como eu já frisei várias vezes, ele traz essa possibilidade de nós fazermos alguma coisa que nos agrade, que nos traga satisfação pessoal, porque isso é uma coisa que nós precisamos para poder nos desenvolver para outras coisas. Se a gente não faz uma coisa que nos agrada, seja ela qual for, é muito difícil conseguir agradar a outras atividades que você vai fazer. Então, ela tem toda é uma experiência que você se envolve, que você se apaixona, que você vê um resultado. Olha, quando você percebe o resultado de um trabalho que foi bem elaborado, que teve ali toda uma intenção, que teve o seu tempo, né? Que é a preciosidade, a nossa joia é o nosso tempo. Você empregou o seu tempo fazendo um trabalho que você merece, que você gosta e que você, além de merecer, você quer oferecer para o mundo. Porque se você faz para você, você vai usar. E claro, quando você usa uma peça que é diferenciada, é muito provável que vai ser reconhecido. E isso vai te trazer uma autoestima, te traz assim uma satisfação de você ter conseguido fazer uma coisa que tanto te faz bem como agrada aos demais. E isso é das principais coisas que nós temos para realizar aqui nessa vida. Aquilo que nos traz o nosso melhor, né? a nossa melhor possibilidade de estar aqui e realizar. Então, fica aqui a minha contribuição hoje sobre essa questão do tempo que você está pensando que vai perder, e pode ter certeza que não, porque quando você faz uma coisa que te traz bem-estar, nunca é perda de tempo. E eu quero te pedir para você fazer a gentileza de deixar seu comentário, você deixar aqui a sua opinião, se tem alguma coisa que você gostaria de entender melhor que não ficou claro. Tudo o que você quiser perguntar, eu fico à disposição e eu te espero para um novo episódio aqui da nossa conversa das flores artesanais de luxo. Até breve e muito obrigada pela sua atenção.